Olá! 2016 foi um ano de muito trabalho para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Congressos, encontros, atos, todos com o mesmo propósito: fortalecer a classe e o país. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A pauta sertaneja da advocacia foi destaque na agenda do Conselho Federal da OAB. Aproximadamente 1.000 participantes, entre advogados, estudantes de direito e membros da magistratura, estiveram no segundo Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, em Juazeiro, na Bahia. Foram 2 dias de evento e a repórter Ana Paula Souza acompanhou tudo. E para compreender melhor as necessidades e condições da pauta regionalista da advocacia no Sertão, o Conselho Federal da OAB realizou entre os dias 30 de junho e 1º de julho, na cidade de Juazeiro, na Bahia, o segundo Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O foco maior foi discutir as dificuldades que vivem os operadores do direito que atuam em pequenas comarcas em virtude do desaparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público em áreas mais distantes. O encontro aconteceu no auditório principal da Universidade Federal do Vale do São Francisco. É uma tendência e um compromisso do Conselho Federal, o presidente Cláudio Lamarca tem manifestado, colocou isso no programa, de dialogar com todos os segmentos que compõem a advocacia. E a advocacia sertaneja é um dos segmentos que tem uma grande expressão de brasilidade na formação da identidade nacional, na formação da advocacia brasileira. Os advogados e advogadas do sertão sofrem especialmente pela falta de estrutura do judiciário. Isso interfere muito, porque o advogado é aquele que pleiteia em nome de alguém. A falta de funcionamento do judiciário atinge o cidadão, atinge os advogados também, mas sobretudo os cidadãos. De forma geral, nas palestras, workshops, oficinas e mesas redondas realizadas durante o encontro, buscou-se debater a importância do fortalecimento de atuação dos advogados, mesmo com toda a falta de estrutura do interior, já que em muitos lugares essa precariedade traz problemas como ajuizamento demorado de ações, cumprimento de prazos, entre outras questões. O novo Código do Processo Civil foi um dos temas do primeiro dia do encontro. Luiz Carlos Levenzon, vice-presidente da Comissão Especial da OAB para Análise e Regulamentação do novo CPC, e Antônio Adonias Aguiar Passos, conselheiro federal da OAB Bahia, destacaram que o novo código traz mudanças jurídicas culturais que equilibram bem os papéis de magistrados e advogados e que a advocacia precisa se aprofundar no estudo da nova norma para não enfrentar surpresas no andamento processual. Nesse segundo encontro dos advogados do Sertão, nós tivemos a oportunidade de fazer um diálogo e um debate sobre esta nova realidade que é o Código de Processo Civil. Este código, ele traz uma verdadeira revolução cultural no Brasil, porque ele vai refletir no modo de atuação da magistratura e da advocacia. A advocacia tem um papel fundamental na aplicação do novo CPC. A base legislativa já está aí, o novo CPC já está vigendo, mas são os advogados quem vão dar a primeira interpretação sobre esse novo código. Então é importante que os advogados, em primeiro lugar, dominem essa base legislativa. Outros temas, como a advocacia no sertão e perspectivas e soluções para o Rio São Francisco, que possui grande relevância econômica e social para o Nordeste, foram debatidos ainda no primeiro dia do evento por representantes regionais e especialistas da área. Preocupado com o estado da saúde pública no país, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou no mês de agosto, na sede da Ordem, o ato Saúde na UTI. Nós estivemos lá e trazemos todos os detalhes para você. Veja! A audiência pública reuniu na sede da Ordem mais de 40 entidades representativas da saúde, secretários estaduais e municipais, representantes do governo federal, estados e municípios. Todos juntos na luta pelo financiamento da saúde pública e estratégias para barrar o corte orçamentário que vem com a PEC 241. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarca, enfatizou o compromisso de todos reunidos na audiência em prol da sociedade brasileira. Nós temos aqui hoje que inicialmente celebrar a democracia e, acima de tudo, o compromisso de todas estas entidades
que aqui estão e que se reúnem para tratar de um tema de tamanha importância para a sociedade brasileira. Falar sobre saúde é falar sobre vida é falar sobre cidadania. E, portanto, nós estamos cientes e conscientes da responsabilidade que todos nós temos a partir deste momento. Para o presidente, a situação da saúde pública no Brasil é absolutamente insustentável. Portanto, qualquer corte no orçamento da saúde precisa ser rechaçado. Hoje, nós podemos afirmar que temos um quadro que vem ao longo de anos se deteriorando, aonde nós poderíamos afirmar que pessoas hoje morrem nas calçadas esperando atendimento. E, portanto, a ideia de qualquer redução, de qualquer contingenciamento no que diz respeito a recursos na área da saúde, eles devem ser rechaçados. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve presente na audiência e falou sobre as prioridades da pasta. O orçamento da saúde, esse ano 118 bilhões, na verdade são 106, que é 13,2% da receita corrente líquida. Já desbloqueamos 6 bilhões e 300 nessa gestão do presidente Temer, que autorizou o descontingenciamento, portanto teremos a execução integral dos recursos do orçamento e ainda temos mais 4,2 bilhões que pretendemos conseguir o descontingenciamento até o final do ano, para podermos executar integralmente tudo que estava proposto no orçamento da saúde. Entre as entidades da saúde presentes, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, defendeu o Sistema Único de Saúde, um serviço aos brasileiros garantido na Constituição. Felizmente, a gente consegue falar para além dos muros da saúde, né, comunicar com outros atores importantes como a OAB, como tantos outros que estiveram à mesa, na defesa daquilo que a gente considera que é fundamental, que é o direito à vida, né, é defender o que está na Constituição Federal. Nós não queremos mais nada além do que está na Constituição Federal. Para a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, a saúde de fato está na UTI. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos representam 2.100 hospitais e atendem 126 mil pessoas pelo SUS. Têm empregado mais de 480 mil no setor filantrópico, mais de 140 mil médicos e são responsáveis por mais de 54% do atendimento do SUS. O que nós estamos querendo agora é um apoio da OAB Nacional, junto nas nossas propostas. O que nós precisamos, nós estamos tratando junto ao ministro da Fazenda, é mais recursos na área da saúde. Nós precisamos de mais recursos na área da saúde, independente se é para atenção básica, se é para coisas, nós precisamos de dinheiro para o SUS. No final da audiência, o secretário-geral adjunto da Ordem, Ibanez Rocha, leu a carta de recomendações que estará na pauta da Ordem dos Advogados do Brasil e será encaminhada para a Presidência da República. Acabamos de aprovar a redação de um documento que será encaminhado ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara, ao Presidente do Senado, ao Ministro da Saúde e a todos os deputados federais, de modo a deixar bem claro ao Congresso Nacional a posição da sociedade brasileira no que diz respeito a um correto financiamento da área de saúde. E essa, para nós, é uma grande missão da Ordem, porque atinge exatamente aqueles que mais necessitam. Nós temos uma população carente muito grande, uma população de pessoas que precisam do atendimento público e precisam muito que esse atendimento público seja de melhor qualidade. No próximo bloco, veja como foi o ato Saúde na UTI e em defesa da advocacia criminal. Nós voltamos em instantes. E também no mês de agosto, o ato em defesa da advocacia criminal e o direito de defesa reuniu a advocacia brasileira na sede da Ordem e lotou o auditório. O tema é de grande relevância para a advocacia, pois a classe vem enfrentando diversas dificuldades, como ser criminalizada por defender quem está sendo acusado por um crime. E os absurdos vão além, com a violação de escritórios autorizada pela Justiça para buscar provas de acusação contra réus.
céus. O evento foi uma resposta da OAB para mostrar que a advocacia não vai se render diante da ilegalidade. A diretoria do Conselho da Ordem, conselheiros federais, presidentes de seccionais, advogados e advogadas de todos os estados brasileiros estavam juntos com o mesmo objetivo: lutar pela advocacia e o direito de defesa. O ato quer mostrar à sociedade a importância do direito de defesa garantido pela Constituição e das prerrogativas dos advogados. Este é o momento que nós temos para buscarmos a organização de um movimento que ele seja nacional, orquestrado por toda a advocacia brasileira, para demonstrar à sociedade a importância do direito de defesa, a importância das prerrogativas da advocacia que constam na Lei 8.906. O presidente enfatizou que a sociedade precisa debater o tema, entendendo o processo do trabalho legal dos profissionais da advocacia e o direito de defesa, para que se possa ter, efetivamente, um Estado democrático de direito. Nós estamos hoje vendo, em diversos momentos, a busca por soluções simplistas que acabam criminalizando a atividade profissional do advogado e, por via de consequência, a própria advocacia. É momento de nós debatermos com inteligência, demonstrando sim qual é o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com o combate à corrupção, com o combate à impunidade. Para o representante do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB e presidente da seccional capixaba, Homero Mafra, o ato demonstra quão difícil é o momento atual do Brasil. Nem na época da ditadura militar foi necessário um ato em defesa da advocacia criminal. A advocacia não vai fugir do embate ideológico com essas forças do atraso, com as forças do autoritarismo travestido de combatentes da Constituição. Não são combatentes da corrupção, combatem a essência do Estado democrático. E esse ato não é um ato em defesa da advocacia criminal, é um ato em defesa da cidadania brasileira. Porque quando se atinge a advocacia, se atinge a cidadania. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva, que também compôs a mesa de honra da abertura, classificou o ato não apenas em defesa da advocacia criminal, mas em defesa da advocacia brasileira, das prerrogativas do advogado outorgado pela Constituição em defesa do cidadão, e ressaltou que os advogados criminalistas são mais sensíveis aos agravos cometidos contra a cidadania. Esse ato, meus companheiros, ele reúne os advogados, enfim, muitos advogados criminais do Brasil inteiro. Estão aqui e eu encontrei advogados de vários estados que vieram de longe e vieram movidos por essa chama que é o nosso ideal de defesa da liberdade. Encerrando a abertura do ato, o presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB, Juliano Breda, se disse honrado em estar nessa importante comissão. A idealização do ato, convocando toda a advocacia criminal do país para vir ao Conselho Federal e unir-se nessa eterna busca na maior valorização e respeito a toda classe, dá início ao trabalho da comissão. Seguiremos invariavelmente a nossa missão de lutar pela preservação da Constituição da República, pelo respeito aos direitos humanos e pela consolidação das garantias fundamentais, com atenção máxima ao direito de defesa, pedra de toque do Estado de Direito e de um processo penal que se pretenda civilizado. Que esse seja o primeiro de muitos atos em defesa da advocacia criminal e da garantia do direito de defesa do Conselho Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil também foi sede do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal. Foram 2 dias de intensa programação. Na abertura oficial, a direção da instituição marcou presença e, junto com ministros e outras autoridades do setor, discutiu as necessidades da advocacia estatal.
A abertura oficial do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal foi na noite do dia 23 de novembro. Em um auditório lotado, o secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil presidiu a mesa de abertura do evento. Durante a cerimônia, ele fez uma defesa da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei da Advocacia nas empresas estatais e sociedades de economia mista. Nós estamos incrementando os instrumentos de punição, mas sem trabalhar com os instrumentos de prevenção. E prevenção no corpo das empresas públicas se faz exatamente através de uma advocacia valorizada, que são os controles de legalidade, os controles de licitações, e daí a importância de nós termos uma carreira regulamentada no âmbito das empresas estatais. A abertura do Congresso contou também com a palestra da advogada-geral da União, ministra Grace Maria Fernandes Mendonça. O tema em questão foi sobre a função estratégica da atuação dos advogados estatais na intervenção constitucional do Estado na economia. O Estado, ele contribui sim para a produção de bens, para a produção de serviços, para a geração de empregos, nessa seara de atuação específica, não é? Que é a intervenção do Estado também na economia. Seja em regime de monopólio, quando ele atua, seja mesmo em regime de competição, a atuação do Estado ela é muito importante. Daí também a importância do trabalho desenvolvido pelos advogados que atuam nas estatais. A ministra falou ainda sobre os trabalhos dos advogados de estatais sob a perspectiva do Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela garantiu que vai andar de mãos dadas com a advocacia. Aqui nós reafirmamos o nosso compromisso, temos assuntos em comuns, interesses comuns, daí a importância de trabalharmos também sempre em parceria. Ainda durante a abertura, foram empossados os membros da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB. Carlos Castro, presidente da comissão, afirmou que o Congresso é a consolidação de um trabalho intenso na busca pela regulamentação da carreira. Isso é o coroamento de uma luta que vem desde 2007. Em 2007 começamos essa batalha com um grupo pequeno, em 2008 já fundamos a nossa Associação dos Procuradores Federais em estatais e daí seguiu toda uma luta com o Conselho Federal, com o Dr. Orfi, veio o Marcos Vinícius, e agora com o nosso presidente Lamáquia, que é também oriundo da advocacia estatal. Destacou, inclusive, que a advocacia estatal tem como maior desafio ir à luta pelo reconhecimento e valorização da carreira para as garantias das prerrogativas e independência técnica. Que é tudo que nós estamos querendo, a nossa independência técnica, as nossas condições de trabalho, que é por isso mais que a gente briga pelas nossas prerrogativas. A advogada e recém-impossada membro da Comissão Especial de Advocacia em Estatais também falou sobre a bandeira das prerrogativas. É um cenário que está muito propício para que a gente traga à tona essa questão da regulamentação da carreira da advocacia estatal, principalmente na defesa das prerrogativas e das garantias do advogado estatal. Álvaro Weiler Júnior, presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, também discursou. Em sua fala, ele destacou a importância desse processo de regulamentação. Esse evento também tem a intenção de mobilizar os advogados estatais para a regulamentação da carreira. Nós estamos atuando junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, temos o apoio do Conselho Federal da OAB, na pessoa do presidente Cláudio Lamáquia, na pessoa do secretário-geral adjunto Ibanez Rocha, e para nós é uma satisfação estar aqui hoje confraternizando com os colegas e trazendo a causa dos advogados estatais para um evento dessa grandeza. Também foi lançada a 23ª edição da Revista de Direito da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Um coquetel de confraternização entre os convidados finalizou a cerimônia de abertura do Congresso Nacional da Advocacia Estatal. E depois do intervalo, tudo sobre o primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal, o Encontro Nacional de Prerrogativas e a segunda Conferência Nacional da Mulher Advogada. Nós voltamos daqui a pouco. Na busca incessante pela defesa das prerrogativas da classe, a sede da Ordem recebeu o primeiro e o segundo Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. Veja como foi.
O Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, realizado em Brasília, reuniu os presidentes das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante o evento, foi aprovada a criação de um Sistema Nacional de Monitoramento de Violação de Prerrogativas. O sistema deverá ser integrado por um aplicativo para celular em que qualquer cidadão, advogado ou não, poderá denunciar abusos e violações às prerrogativas. Esse aplicativo vem a dimensionar e concatenar o que nós temos em todas as seccionais. Mas é preciso que haja sempre o eterno e constante debate e discussão para fortalecer a ação do advogado e esclarecer o que são as prerrogativas e defendê-lo também diante das situações de abuso. A formação de caravanas é outra resolução do Encontro Nacional de Prerrogativas. O objetivo é chegar a todos os estados, em todas as capitais e no interior do país, em nome do fortalecimento do direito de defesa e das garantias do processo. São ações efetivas, organizarmos essas ações no sentido de não só combatermos com ações judiciais, mas também conscientizarmos as autoridades da importância do cumprimento dos direitos e das prerrogativas da advocacia é fundamental. Por isso é importante essa caravana, a realização das caravanas em todas as regiões, em todos os estados, para que a OAB também estabeleça com outras instituições esse diálogo importante e fundamental, que eu tenho a convicção que melhorará sobremaneira a relação, não só institucional, mas principalmente nessa relação diária entre advogados e autoridades constituídas. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB contabilizou mais de 19 mil atendimentos em 3 anos. Só em 2016 foram 3.549 atendimentos. Todas essas ações, essas táticas de ação apontam para um cenário de gestão em que se prioriza essa defesa das prerrogativas. É necessário que todos nós estejamos juntos, unidos, toda a advocacia, com a sociedade, para que possamos garantir, preservar incólume as prerrogativas, porque elas servem para defender a cidadania brasileira. A abertura do 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas foi conduzida pelo presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da Ordem, Jarbas Vasconcelos. São temas muito sensíveis, muito importantes, e que são temas que atingem pessoas em estado de vulnerabilidade, e é preciso que se reconheça isso e se crie formas de acolhimento, de tratamento e de enfrentamento a essas violações de prerrogativas, que são violações de prerrogativas que, no mais das vezes, violam a alma do colega advogado ou da colega advogada. O evento promoveu o diálogo, além de mostrar a força da classe e a importância que o sistema OAB dedica à defesa do tema. A grande novidade desta edição do encontro foram os grupos de trabalho, divididos em câmaras. Foram pelo menos 6 grupos que participaram de diversos debates que resultaram em diagnósticos, estratégias e análises das discussões. Neste encontro, os temas vão ser discutidos por câmaras de modo específico, como, por exemplo, violação do sigilo telefônico ou alvarás e ordem de pagamento para advogados. E assim, cada membro das comissões estaduais vai ter oportunidade de discutir especificamente o tema, para que ao final a gente tire uma proposta, tire uma solução ou uma proposta de solução para os problemas que temos encontrado nos estados. Para os representantes da comissão, uma das bandeiras da ordem é a defesa das prerrogativas profissionais do advogado. O apoio incondicional de toda a direção da instituição reflete nos trabalhos realizados ao longo do ano. E no final do mês de novembro, a advocacia se reuniu na 2ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. A cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, recebeu mais de 2.500 participantes. Temas como a proteção dos direitos da mulher e os meios de comunicação, o grave problema da discriminação de gênero e a violação de prerrogativas no exercício profissional foram debatidos. Confira todos os detalhes na reportagem de Joana Colares.
Elas vieram de todas as regiões do país com o mesmo objetivo: participar da 2ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. Viemos uma delegação de 9 mulheres. Viemos 10 advogadas de Pernambuco. Nós viemos da OAB de Santa Catarina, num grupo bem grande de mulheres, para representar aqui, para dar apoio para esse evento que é muito importante. Vieram em torno de 30 mulheres, advogadas mulheres do Piauí. Nós estamos hoje na delegação do Rio, um total de 60 mulheres. Nós viemos numa comitiva de 100 advogadas da OAB São Paulo. A abertura da 2ª Conferência Nacional da Mulher Advogada foi realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O evento contou com 2.507 participantes, em sua maioria advogadas. A Conferência Nacional da Mulher Advogada, notadamente no ano que nós intitulamos, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil intitulou como o Ano da Mulher Advogada, é exatamente um momento de muito simbolismo para todos nós, dirigentes de ordem, né? A ideia exatamente de nós podermos cada vez mais avançarmos na inclusão das mulheres nos quadros diretivos da OAB, no âmbito da administração da Ordem dos Advogados do Brasil, é um dos temas hoje mais relevantes que nós temos. É um dos maiores eventos da história da OAB e ele já vai se consolidando nesse 2º Encontro Nacional das Mulheres Advogadas, pela importância de todas as mulheres advogadas dentro do sistema OAB. E por esse ser o ano da mulher advogada para o sistema, que foi colocado pelo Conselho Federal ainda no ano passado. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Eduarda Mourão, discursou emocionada. Nós precisamos lutar em prol da mulher advogada, contra o aviltamento dos honorários, em defesa das nossas prerrogativas. Nós sabemos como é duro advogar no balcão, como é duro ser assediada e ficar calada. Este silêncio nós temos que quebrar. A solenidade oficial de abertura foi marcada por diversas homenagens. As mulheres que já compuseram a diretoria da OAB Nacional receberam uma placa. Marina Beatriz Silveira de Magalhães, Cléa Carpe da Rocha e Márcia Regina Probato Melaré. Também foi prestada homenagem à primeira presidente eleita de uma seccional da Ordem. Zelite Andrade Carneiro esteve à frente da OAB de Roraima entre 1981 e 1982. Eu fui presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima em 1981. Então, tempo que eu já achava perdido e de repente me aparece essa homenagem, realmente toca o coração. O presidente da OAB Minas, Antônio Fabrício Gonçalves, agradeceu à diretoria nacional da OAB pela oportunidade do Estado sediar a conferência no Ano da Mulher Advogada e assinou uma portaria para que nos dias da conferência a presidência da seccional fique a cargo da vice-presidente Helena Della Mônica. Eu assinei uma portaria licenciando e passando a presidência da OAB de Minas Gerais nos dias de ontem e de hoje para presidir o Congresso, Helena Santos Della Mônica, a quem eu convido para vir aqui. Helena Della Mônica sugeriu ao presidente Cláudio Lamaque o nome da decana do Conselho Federal da OAB, conselheira Cléa Carpe, para receber a medalha Rui Barbosa, a maior comenda da advocacia brasileira. Na parte da tarde, 3 painéis discutiram as principais questões da mulher no Brasil. As palestrantes destacaram as desigualdades na sociedade, na política e no mercado de trabalho, onde o salário das mulheres é cerca de 30% menor que o dos homens. Antes do início dos painéis, a presidente da seccional alagoana da Ordem, Fernanda Marinella, proferiu a conferência magna de abertura, em que traçou um paralelo da história dos direitos femininos até os dias atuais. A responsabilidade das senhoras é muito grande nesse momento. Até porque nós, mulheres, aprendemos a fazer muito com tão pouco que nós sempre tivemos. Portanto, em tempo de crise, essas habilidades precisam ser cada vez mais valorizadas. Mulheres advogadas, senhoras têm um papel muito importante na reconstrução da nossa história, na reconstrução do nosso país. Na sequência, foram apresentados os painéis Igualdade de Gênero e Empoderamento da Mulher, Mulheres na Política e Novo Código de Processo Civil. Para Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo CPC, os temas são fundamentais para o exercício da advocacia.
O novo Código de Processo Civil é um Código de Processo Civil com DNA da advocacia, com DNA da Ordem dos Advogados do Brasil, com muitas vitórias, com muitas conquistas para os advogados e, sobretudo, hoje falei num tema muito especial, que é o artigo 85 do Código, que lá estão 19 incisos que falam sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. E lá podemos falar um pouquinho da vedação da compensação dos honorários, de institutos novos, como os honorários advocatícios recursais, a nova tabela também de fixação de honorários com relação à fazenda pública, inúmeras as conquistas, e podemos falar um pouco também dos outros benefícios para a advocacia. E o programa OAB Nacional fica por aqui. E não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Por hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra. Até lá!